Nos bastidores da política brasileira, divergências internas muitas vezes acabam revelando disputas de poder ainda maiores. E foi exatamente isso que aconteceu entre os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro. Em meio ao debate sobre a anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, os dois expuseram posições diferentes e deram sinais claros de que, mesmo dentro do bolsonarismo, as estratégias podem seguir caminhos opostos. Nos últimos dias, o cenário político em Brasília ganhou mais um capítulo envolvendo a família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, do projeto de lei do Rio de Janeiro, surpreendeu aliados e até mesmo seu próprio irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao adotar uma posição divergente em relação ao projeto, que trata da anistia dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Enquanto Eduardo tem se posicionado de maneira firme contra qualquer alteração que reduza apenas as penas impostas aos envolvidos, Flávio sinalizou uma estratégia diferente. O senador afirmou que pretende apresentar emendas ao texto, para que a proposta não se limite simplesmente a diminuir o tempo de prisão dos condenados. Para ele, o projeto precisa ter maior alcance e não pode ficar restrito a um gesto simbólico. Prática, essa diferença de postura expõe não apenas um racha dentro da própria família Bolsonaro, mas também no campo político da oposição ao governo Lula. Eduardo, ao longo das últimas semanas, conclamou seus apoiadores a pressionarem deputados federais, pedindo que não apoiem uma versão enxuta da anistia, que trate apenas de penas menores. Já Flávio, com perfil mais pragmático, busca costurar uma solução que dialogue com outras forças políticas no Senado. Sua intenção, segundo analistas, é evitar que a proposta morra antes mesmo de avançar, mostrando disposição em negociar ajustes que ampliem o escopo da medida. Essa movimentação também demonstra como o senador tem adotado uma postura mais calculada, tentando transitar entre a defesa dos apoiadores do pai e a necessidade de se manter relevante nas negociações em Brasília. O episódio evidencia um contraste importante entre os irmãos. Eduardo mantém um discurso mais combativo, voltado para as redes sociais e para a base mais fiel ao bolsonarismo. Flávio, por outro lado, tem buscado adotar uma imagem de articulador político, alguém disposto a dialogar dentro das regras do jogo institucional. Esse embate interno pode trazer reflexos importantes no andamento do projeto de anistia. Afinal, ao mesmo tempo em que reforça a pressão da base bolsonarista no Congresso, também abre espaço para disputas de protagonismo dentro da própria família, em um momento em que Jair Bolsonaro enfrenta limitações políticas e jurídicas cada vez maiores. O futuro do projeto de anistia ainda é incerto, mas uma coisa já ficou evidente: a disputa entre Flávio e Eduardo Bolsonaro não é apenas sobre a forma de lidar com os condenados, mas também sobre quem assume o protagonismo dentro da própria família e no campo da oposição. Resta saber se essas diferenças vão se transformar em um enfraquecimento do grupo político ou se acabarão sendo ajustadas em nome de uma estratégia comum. O certo é que essa história ainda terá muitos capítulos em Brasília.